Olha, hoje nós vamos receber mais uma vez aqui no nosso estúdio, sempre com muito carinho, a nossa querida cirurgiã plástica, Suelma Bandeira. Ela vai explicar pra gente um procedimento que tem chamado a atenção nas redes sociais, principalmente nos TikToks da vida. Mas a gente precisa entender um pouquinho mais e melhor, para que verdadeiramente você saiba como você pode fazer esse procedimento e, na verdade, o que é? Que procedimento é esse? Porque nós estamos curiosos. Algumas pessoas estão fazendo plásticas no umbigo, né? E aí a gente precisa entender melhor quem pode fazer, os cuidados que tem que ter e, é claro, para quem é indicado, né? Porque hoje em dia, quando a gente fala de cirurgia plástica, nos preocupa muito quando as pessoas acham que é uma moda, né? E a gente tem que ter muito cuidado e as pessoas que vão fazer têm que ter muito cuidado, né? A gente vê que nesse mundo da cirurgia plástica, se você não tiver aquele zelo por você, você pode sair arrependido. E é por isso que a gente tem que conversar sobre esse assunto. E hoje aqui para falar com a gente, ela, nossa querida Selma, tudo bom? E a linda? Prazer, tudo bem, tudo ótimo. Tava perguntando para ela agora há pouco, gente, como é que tá o nosso bebê? As duas estão ótimas. Estão bem, graças a Deus, que maravilha. Obrigada por perguntar. Vamos lá, vamos entender melhor, né, com a nossa cirurgiã, que cirurgia plástica é essa feita no umbigo e que tá caindo muito também no gosto dos jovens, das nossas jovens. Tem muita gente falando. Toda cirurgia plástica, a gente conversa muito isso aqui. Sim. Eu gosto muito de vir no seu programa por conta disso. A gente fala realmente o que precisa ser feito, se precisa ser feito, Sim. né? Todas as cirurgias plásticas. E a cirurgia plástica do umbigo, onfaloplastia, umbilicoplastia, é a mesma cirurgia plástica. Então, quando deve ser feito? Quando a pessoa tem alguma alteração ao redor do umbigo, que aquilo ali incomoda ela. E a gente tem que separar bem se é uma questão estética, né? Ou uma questão já reparadora, ou seja, ela tem ali uma hérnia umbilical e ela não sabe o que é, ela só acha feio o umbigo dela. A doutora chegou no consultório, desde os 15 anos eu noto meu umbigo um pouquinho mais pra frente e isso me incomoda, mas eu fui levando, tive filho. Não, ela sempre teve uma hérnia umbilical, né? A gente sabe que para ser cirurgiã plástica, eu sou também cirurgiã geral. Sim. Então, eu já fazia esse procedimento, né, de correção de hérnias, uso de tela, lá na cirurgia geral. Mas a gente tem que ver se isso é a causa para ela, né? Se for só a cirurgia plástica, sim, a gente corrige. Agora, se for de uma alteração, né, fizer um ultrassom, ver que tem conteúdo intestinal dentro, às vezes tem dentro daquela hérnia, a paciente nem sente nada. Aí sim, tem que procurar um cirurgião geral, entrar junto com a cirurgia plástica, para a gente modelar e melhorar esse aspecto. Pronto. A gente trouxe algumas imagens aqui, que é aquela história do umbigo triste. Eu confesso para você que meu umbigo era assim. A idade também influencia. Sim, sim. A maternidade também influencia, muito, né? Várias perda situações. de peso, né? Perda de peso. Então, o que é que te incomoda? Em relação ali ao umbigo triste, né? Vamos Sim. falar olhando para aquilo ali. O meu não tá tão triste assim, não, mas já foi mais alegre. E assim, eu vou te falar, mesmo triste não é feio, não é indicação de cirurgia plástica, é só Pronto. se incomodar a paciente. Às vezes também a falta de uma academia, né? A falta de você realmente se cuidar. Exatamente. Então, se é associado a isso, tiver excesso de pele, excesso de gordurinha lá em cima, né? Esse exemplo aí eu dei falando até de cirurgia de lipoaspiração, abdominoplastia, né? Isso embaixo é como vai ficar o umbigo depois de uma cirurgia plástica bem associada. Jovem, né? Não é só a plástica do umbigo, tá? Sim, sim. Tem outros casos também que acho que a Lorena vai passar aí, né? Falando, tem alguns casos. Mas assim, antes de passar para a próxima imagem, eu queria muito que você falasse o seguinte, pronto, umbigo triste, mas se a pessoa quiser fazer a cirurgia, ele estando assim, ela vai poder fazer. Se não tiver muito excesso de gordura na parte superior do umbigo, né? Excesso de pele em exceção, por quê? Porque a onfaloplastia, ela tem um limite da inserção ali que eu vou fazer, né? Da margem onde vai ficar a cicatriz. Sim. Tem um limite. Então, se tiver um excesso de pele muito grande lá em cima, aí seria já indicado uma outra cirurgia. Não só a plástica de umbigo, mas é uma plástica do abdômen mesmo. E aí, na plástica do abdômen, eu uso algumas técnicas que eu refaço o umbigo da paciente, né? E aí eu posso usar a minha técnica pessoal, que eu já deixo o umbigo mais natural, tento conversar com a paciente antes, a gente decide juntas como é que vai ser o nosso novo umbigo. Agora, Suelma, quando a gente fala sobre esse assunto, é muito importante porque todo mundo acha que pode tudo. Principalmente quando vem alguns procedimentos que mostra não ser tão invasivo, mas de uma certa forma quem vai saber disso é o cirurgião. Sim. Não é eu, não é você. E isso é muito sério. Porque as pessoas olham
e vem algo feito, mas você não sabe o antes. E você não sabe quem pode fazer esse antes, quem Sim. pode realmente ter esse procedimento. Então, assim, quando a gente fala da seriedade de falar das cirurgias plásticas, principalmente aqui dentro do programa, a gente sempre quer dar um alerta para você. Ah, não é porque tua amiga fez, não é porque ficou bonito nela, que de repente vai ficar bom em você. Tem 1001 fatores. Você acabou de falar a questão da gordura. Você viu que eu perguntei para você? Sim. Se tá daquele jeito, pode fazer? Calma, não é bem assim. Sim. Nem todo mundo vai poder fazer. Por quê? Porque vai depender de como você está naquele momento. Sim. Tem, por exemplo, uma dieta para se fazer esse tipo de cirurgia ou não? Depende de cada caso, isso é muito personalizado. Todas as minhas pacientes são, mas assim, em relação a essa plástica do umbigo em si, depende muito. Porque pode ser uma cirurgia, que ela já fez uma cirurgia de abdominoplastia, né? Sim. O médico usou uma técnica que ela não gostou e ela veio de reparação. Estou te dando exemplos do meu consultório Sim. do dia a dia. Sim. Então eu tenho que ver se aquilo ali tem como reparar. Então é de cada caso. Uma paciente que tem uma hérnia umbilical, né? Como eu falei, muito grande, uma protusão muito grande. Às vezes ela precisa de uma tela, então é um outro caso. Uma paciente não, ela malha bem, ela é magrinha, ela tem aqui definição muscular, mas ela tem um excesso de pele pequeno ali em cima do umbigo e incomoda ela. Aí essa cirurgia seria ótima, seria uma indicação perfeita. A gente consegue esconder ali, né, camuflar a cicatriz dentro do umbigo por baixo, na técnica, tem os pontinhos, eu uso cola também, e aí fica ótimo, resultado perfeito. Diferente de uma paciente que já teve 3 filhos, não se cuidou tão bem, ou por conta da herança familiar ali, da hereditariedade, teve muitas estrias. Ela quer perfeição, não tem como. A gente não consegue chegar. Então, uma paciente acima do peso, não é só o umbigo. Em cima vai ter também excesso de pelo, do peso ali, da pele, né? Então, assim, não adianta a gente consertar o umbigo, né? Ajeitar ali e a outra região não ficar harmônica. Eu falo muito disso de harmonia do corpo. Não adianta, né? É um conjunto, o corpo é um conjunto. Você se incomoda com o seu umbigo, mas o que está causando isso, essa deformação no seu umbigo? É ao redor, na sua barriga, é uma hérnia, né? Foi um procedimento anterior. Isso. Você trouxe essa imagem. Essa imagem é bem clara de uma paciente, né? Provavelmente, eu pego essas imagens da internet, não são minhas pacientes, tá? Isso aí, ela teve filho, provavelmente, ficou com excesso de pele, ou grande perda ponderal também, de peso, né? Você vê que tem muita estria ao redor, muito excesso de pele ao redor do umbigo. Uma cirurgia no umbigo não ia melhorar a queixa dela. Aí seria possivelmente lipoabdominoplastia e não só a onfaloplastia, que é a plástica só na região do umbigo. Pronto. É importante a gente mostrar essa imagem e dizer para você, não tem como fazer milagre nesse aspecto através desta cirurgia que nós estamos falando hoje, que é a do umbigo. Não. No caso, ele vai passar por outros procedimentos para que venha realmente ter uma imagem diferenciada. Isso. Depois destes procedimentos é que vai se analisar o umbigo, né? Não. Na abdominoplastia, aí, por exemplo, eu já corrijo o umbigo. A gente já refaz o novo umbigo. Mas só a cirurgia do umbigo não aconteceria? É associada. Aí seriam as 3 cirurgias, né? Lipoaspiração, abdominoplastia e fazer a cirurgia. Eu já faço em todas as pacientes, né? Sim. Quem faz lipoabdômen, a gente já refaz o umbigo ali. Pois é, porque quando a gente fala em TikTok, é impressionante a quantidade de jovens que têm buscado essa cirurgia, né? Muito jovens. E aí vem aquele alerta. As nossas jovens que ainda não tiveram bebês, né? A gente precisa falar sobre esse assunto, sabe, gente? Mexer no teu corpo é mexer no teu corpo e não tem mais como voltar atrás. É uma cirurgia, o nome já está dizendo, né? Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu vou dar vontade. Eu vou fazer dar um exemplo bem prático. Na minha adolescência, eu tenho 36 anos, era usado muito piercing. Né? Usava muito, e era moda usar o piercing. Então, aquele piercing ali, hoje traz deformações. E essas deformações, hoje, essas pacientes me procuram, doutor, eu quero corrigir, eu me arrependi daquela época, aquilo ali foi uma moda que tinha o piercing aqui, como também umas tatuagens que faziam muito aqui na região da virilha. Elas chegam, doutora, eu não gosto mais disso, então era moda. E tem coisas que a gente não consegue corrigir. Uma deformação muito grande no umbigo por conta de piercing, a gente não consegue corrigir para ficar totalmente como o umbigo anterior. Mesma coisa, essa moda de agora, né, no futuro, quando essa paciente for ter filhos ou a moda passar,
ela vai querer o umbigo anterior dela e não vai conseguir. A doutora Suelma Bandeira, a médica, na verdade, cirurgiã plástica, veio hoje para conversar a respeito da cirurgia que está sendo feita no umbigo e que, na verdade, tem virado febre no TikTok. Mas isso é algo também que eu queria perguntar para a nossa doutora. Febre, mas sempre existiu? Sempre existiu, né? Isso é interessante, sempre existiu. E aí, essas modas, né? Vai e volta, como nas roupas também, cirurgia plástica. Só que nas roupas você deixa ali. E cirurgia plástica é seu corpo. Então você tem que ter esse cuidado, tem que ter esse filtro, né? Filtro em tudo e principalmente quando se trata com uma cirurgia, né? Você tem que filtrar se aquilo ali vai ser bom para você, se é uma moda. E daqui 10 anos, o que é que eu vou fazer com essa cirurgia? Será que eu vou estar gostando? Conversar bastante na nossa cirurgia, na nossa consulta sobre isso também, né? Doutora, daqui 10 anos, eu pretendo fazer isso, eu pretendo ter filhos, eu pretendo... Então, como é que vai ser o que você pretende para a gente saber se o seu corpo, como é que ele vai reagir, né? Se aquela cirurgia está ali naquele tempo ideal, a gente pode fazer essa cirurgia, né? Muito bom. A gente fala do pós-cirurgia, mas eu queria que você me falasse do antes. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter para se fazer essa cirurgia? E se, por exemplo, tiver diabetes, vai poder fazer? Se tiver os exames ok, tiver a diabetes controlada, tudo bem. O primeiro exame que tem que ser feito quando a pessoa tem essa queixa do umbigo, né, que é a cirurgia que a gente está falando em questão, é um ultrassom, né, da parede abdominal. O que é isso? É o ultrassom, ele vai ver se tem uma hérnia, se tem alguma outra alteração, que na parte ali, algum cisto, algum lipoma, que é como se fosse um nódulo de gordura ao redor, que pode também estar causando essa questão dessa paciente. O exame físico é imprescindível. Então, assim, na nossa consulta, eu tenho uma paciente de domingo agora, recente, ela foi na consulta e eu detectei, ao palpar ela, né, no abdômen dela, 2 hérnias grandes, do tamanho de um limão, e ela não sentia nada. Então, assim, a nossa cirurgia foi uma cirurgia diferente e ela não sentia. Ela foi fazer ultrassom, confirmou, e na cirurgia eu também confirmei. Então, assim, às vezes você não está sentindo nada, mas os exames vão ali no pré-operatório, no nosso exame físico, que é ao palpar, né, a presença, a consulta presencial é tudo. Não é só os exames em questão, mas ajudam muito também, né, o exame de imagem. E aí, no caso, é uma cirurgia que pode ser feita tanto em homens como mulheres? Sim. Tanto em homem como mulher. Se tiverem as queixas, a primeira coisa, né? E se tiver indicação para aquela cirurgia ali, pode ser feita sim. Muito bom. E esse pós-operatório, como é que ele tem que ser feito? Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter? É uma cirurgia demorada? Não, é uma cirurgia simples, né? Quando bem indicada, né, o caso, é uma cirurgia bem simples. A paciente pode ir retornar para casa, é feito no hospital, pode retornar ao mesmo dia, à tarde, a sedação. Os pontos são tirados lá no consultório, eu uso cola também para ajudar. É feito um curativo simples e a pessoa volta. Dor praticamente zero. Eu sempre deixo em todas as minhas pacientes uma medicação para dor, mas geralmente elas nem tomam, é só essezinho que eu deixo ali, tá? E eu vou acompanhando de perto a nossa cicatrização. Uma coisa importante também, tendência queloide. Se a paciente já tem alguma cicatriz que tenha queloide, é importantíssimo. Por quê? Eu estava conversando agora há pouco com uma pessoa na recepção, ela falou, doutora, o umbigo é como se fosse o nariz da face, da nossa barriga. E realmente, você vai usar um biquíni, a pessoa vê logo o seu umbigo, né? Aquele estigma de cirurgia plástica que tinha antigamente, aquelas técnicas, né, que não eram tão refinadas. A gente vai pra praia, aquilo ali é uma cirurgia plástica. Fica muito artificial, né? É isso que a gente não quer. Então, é uma coisa muito sutil. Né, em relação ao umbigo, a gente tem que fazer, tem que, para ela gostar, eu gostar, e for uma coisa que não vai chamar atenção para estranheza, se for bonito, né? Pronto. O que falar de peso, né, das pessoas que vão pegar peso logo depois da cirurgia? Como tem a aplicatura ali, a aplicatura é uns pontos internos, que deixo lá na aponeurose, que é uma camada que recobre ali o intestino, então eu peço para a paciente esperar pelo menos 30 dias. Que bom, um mês apenas, né? Um mês, isso. E dependendo da cirurgia que foi feita e dependendo da pessoa que vai fazer a cirurgia, porque cada uma tem um cuidado diferente. Lembrando mais uma vez, a gente está falando da cirurgia só da plástica do umbigo, não é da lipoaspiração e da abdominoplastia associada. Na abdominoplastia e na lipoaspiração demora um pouquinho mais, libera como um pouquinho mais tempo. E a curiosidade que a gente tem é que logo depois dessa cirurgia, o ponto vai ser retirado dentro do consultório, ou ele cai? Ele cai. Eu avalio os pontinhos e a cola, né? Porque eu sempre fico ali na cola para ver da paciente, vendo se tem alguma sinal de queloide, alguma cicatriz hipertrófica, alguma cicatriz inestética para a gente já atuar e melhorar nessa situação, dessa cicatrização, Muito né? bom. E o interessante quando a doutora fala de cola é porque a gente percebe que essa cicatriz praticamente não vai ser vista.
Ela fica ali camuflada dentro do umbigo mesmo. Muito bom. Faltou alguma informação que a gente pudesse levar para quem está em casa? Acredito que não. Mas se houver alguma dúvida, é só entrar lá no meu Instagram, doutora Suelma Bandeira. Eu sempre estou por lá respondendo caixinha de pergunta, directs, comentários. Pronto, gente, tá vendo, né? Essa barriguinha aqui, ó. Não dá para fazer milagre nesse umbigo só na cirurgia do umbigo, não. Você tem que procurar um profissional realmente que tenha a sua especialidade, que seja um grande profissional. É bom que você pesquise o profissional que você sabe que já tem outros históricos, já tem outros clientes que já passaram por lá, outros pacientes, para que você tenha verdadeiramente a certeza de que é um profissional à altura. Toma muito cuidado, porque existem profissionais que falam de milagres, e milagre não existe nesse quesito. Tem que ser um profissional que esteja apto, verdadeiramente, a fazer essa cirurgia em você, tá? Deus vai em primeiro lugar, mas o médico tem que ser um especialista. Não é verdade? É verdade. Obrigada, tá, minha princesa? Obrigada a você, é sempre um prazer. Prazer é nosso.